Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos mais uma vez aqui para gravarmos o vídeo 2 sobre a Sociedade de Controle de Deleuze, como para explicar, contextualizar o que é o panoptípico digital. Na semana passada nós falamos sobre o capítulo 5, o capítulo 5, que o título era parte 2, Perspectivas Teóricos e Epistemológicas e a Pesquisa de Políticas Educacionais. Capítulo 5, Estudos Críticos de Políticas Educacionais, um panorama. O resumo do capítulo era as principais características de estudos críticos das políticas em educação. Tinham 4 temas. O quarto tema, a seção 4, era o contextos empíricos emergentes, e o item C da quarta sessão era o panoptípico digital. Então, para dar uma contextualização do que era o panoptípico digital, eu comentei sobre os principais estudiosos relevantes para análise e compreensão dos últimos séculos, e especialmente da sociedade atual. Falei da sociedade disciplinar de Michel Foucault no vídeo 1, porque ele explicava sobre o panoptípico de Bertin. E agora eu vou falar sobre a Sociedade de Controle de Gilles Deleuze, para explicar o panoptípico digital, o que as pessoas o que os alunos da China eles passam na escola realmente. Então, para contextualizar o que eram os panoptípicos, por isso que eu gravei esses vídeos, porque a gente não tem muito tempo para a gente conversar, fazer os comentários na aula, porque não tá dando tempo nas últimas aulas. E também porque, para ficar mais fácil, porque no conteúdo do capítulo 6, que eu vou explicar amanhã, ele também fala sobre a biopolítica e o biopoder de Foucault, para explicar o WPR, o procedimento metodológico de WPR. Então, já para embasar um pouco, já ficou explicado na aula de ontem o que é esse biopoder ou biopolítica, ok? Então nós vamos começar agora a falar o que é a Sociedade de Controle de Deleuze. 2 minutinhos que eu vou me encontrar aqui. Já me encontrei. Peço desculpa. Vocês já sabem que eu estou pedindo desculpa porque vocês estão vendo uma tela em branco, que é a lousa branca, porque eu sou uma pessoa com muita vergonha e vocês não precisam do sujeito que vos está falando para aprender ou para saber a contextualização do objeto de estudo, que é o panoptípico de Bertin e o panoptípico digital da Sociedade Disciplinar de Foucault, o primeiro de Bertin, e o panoptípico digital da Sociedade de Controle de Deleuze. Só precisam da audição, do sistema auditivo e do sistema nervoso para escutar, né? O sistema auditivo, quando você ouve, e sistema nervoso e sistema auditivo para escutar, ou seja, para interpretar, auditivo para ouvir e escutar, auditivo e leitura e interpretação. Vou falar sobre a Sociedade de Controle de Gilles Deleuze, 1925 a 1995. Na Sociedade de Controle, seguindo alguns pontos de pensamento de Foucault, o filósofo Gilles Deleuze pensa a passagem da sociedade disciplinar à sociedade de controle. Deleuze percebe que as instituições que constituíam a sociedade disciplinar, escola, família, hospital, prisão e fábrica, estão todas em crise. Essas instituições estão desmoronando de tal maneira que suas lógicas disciplinares se tornaram ineficazes. Saímos de um modelo de sociedade e entramos em outro. A sociedade disciplinar forjava moldagens fixas, diferentemente da sociedade de controle, que funcionava por modulações autodeformantes que mudam continuamente. Nesse sentido, é necessário apontar algumas diferenças entre a sociedade disciplinar, 1, e a sociedade de controle, 2. Quem é Gilles Deleuze? Gilles Deleuze nasceu em 1925, morreu em 1995. Foi um proeminente filósofo francês,
Frequentou o Liceu Garneau, em Paris, e estudou filosofia na Universidade Sorbonne entre 1944 a 1948. O seu primeiro livro, publicado quando ele tinha apenas 23 anos, intitulava-se Empirismo e Filosofia. Em 1995, pôs fim à sua vida atirando-se de uma janela do seu apartamento em Paris. Diferenças. 1. Máquinas. As sociedades disciplinares, tinham como equipamento as máquinas energéticas desenvolvidas com o advento da termodinâmica, como as máquinas a vapor. O perigo que ameaçava essas máquinas era a sabotagem. 2. As sociedades de controle operam por máquinas de informática e computadores, cujo perigo, além da interferência direta, apresentava-se também na pirataria e na introdução de vírus. 2. Fronteiras. 1. O homem não é mais o homem confinado, na fábrica, nos hospitais e no asilo. O controle não necessita mais dos espaços fechados, de muros, etc. 2. Com as novas tecnologias, o controle tornou-se contínuo e aberto. Somos controlados a qualquer hora e em qualquer lugar. O problema maior das sociedades de controle é o desaparecimento das fronteiras, o crescimento incontrolável das favelas, dos guetos e dos bandos. Nós vamos observar durante o vídeo a explicação do porquê que acontece essa explosão de favelas, guetos e bandos. 3. Escolas. 1. Nas escolas, as recompensas e punição são disciplinares. 2. São substituídas pelo controle contínuo, avaliação contínua diferenciada e a formação permanente, como os estágios, por exemplo. A toupeira e a serpente. As sociedades disciplinares, possuíam uma organização por confinamento e a prisão era um modelo analógico. Deleuze, 2008, cita a heroína de Europa 51, que olhando para a fábrica, exclamava ao ver operários ver condenados. O modelo analógico da fábrica e de outras instituições era a prisão. As sociedades disciplinares entraram em crise a partir da Segunda Grande Guerra. Atualmente, os meios de confinamento estão também todos em crise. A prisão, a escola, a fábrica, o hospital, a família. As reformas dessas instituições vieram para gerir a sua própria organização. Entramos cada vez mais em sociedades como ultra-rápidas. 2. De controle ao ar livre. Os confinamentos eram ou continuam ser moldes. Atuam por modalidades enquadrando os indivíduos em suas formas. Os controles são modulações que podem mudar continuamente e a cada instante. 4. 1. As sociedades disciplinares constituem os indivíduos em um só corpo. Isso trazia uma vantagem para o patronato na hora de vigiar os empregados. Mas, 2. As sociedades de controle trabalham de forma metaestável, impondo o modulador, salário por mérito e a noção de educação permanente. Europa 51. Filme italiano de 1952 sob a direção de Robert Rossellini, que conta a história de Irene Girardi, Ingrid Bergman, mulher de alta sociedade, esposa de um embaixador, Alexander Knox, que vive cercado de luxo e compromissos. Quase não dedica tempo ao seu filho, e quando o menino morre repentinamente, aos 12 anos, ela decide prestar mais atenção no próximo, provocando importantes mudanças em sua vida. 1. Nas sociedades disciplinares, não se parava de recomeçar a família, a escola, o quartel, a fábrica. 2. Na sociedade de controle, nunca se terminava nada. Deleuze, 2008. 5. Nas sociedades disciplinares, possui 2 polos. A assinatura que indica o indivíduo e o número de matrícula que indica o indivíduo na massa. A assinatura e a matrícula foram apontadas como um duplo cuidado, cuja origem está no poder pastoral. Cuidar do rebanho e de cada um dos animais. Mas a linguagem numérica do controle se dá a partir das cifras ou senhas, ao passo da regulagem da sociedade disciplinar era através de palavras de ordem. As massas tornaram-se amostras, dados, mercados ou bancos. 6. Deleuze busca encontrar um elemento-chave que possa melhor diferenciar esses pontos. É o dinheiro, que talvez melhor exprima a distinção entre as duas sociedades. 1. Visto que a disciplina sempre se referiu às moedas cunhadas em ouro, que servia de medida padrão. 2. Ao passo que o controle remete às trocas flutuantes,
modulações que fazem intervir como cifra uma percentagem de diferentes amostras de moeda. 7. A velha toupeira monetária, 1. É o animal dos meios de confinamento, mas 2. A serpente é das sociedades de controle. Deleuze, 2008, página 222. 8. Tal serpente, 2, é representada pelo modelo de capitalismo que identifica extremamente dispersivo, e a fábrica, 1, cedeu lugar à empresa. A família, a escola, o exército e a fábrica convergiram para um proprietário, fosse esse proprietário o Estado ou a potência privada. Essas instituições são agora figuras cifradas, deformáveis e transformáveis. São empresas com gerentes. Isso se faz sentir até na arte que abandonou espaços fechados. 9. Saímos das sociedades, 1, dos homens confinados e 2. Entramos na sociedade dos homens endividados. Continuação. 2. O serviço de vendas. Agora a gente vai perceber que há a explosão de guetos, favelas e bandos na presença da sociedade dos homens endividados. O serviço de vendas tornou-se o centro ou a alma da empresa. Informam-nos que empresas têm uma alma, o que é efetivamente a notícia mais terrificante do mundo. O marketing agora é o instrumento de controle social e a raça impudente de nossos senhores. O controle é de curto prazo. O controle 2 é de curto prazo e de rotação rápida, mas também é contínuo e ilimitado. 1. Ao passo que a disciplina era de longa duração, infinita e descontínua. Deleuze, 2008, página 224. Segundo Deleuze, 2008, o capitalismo manteve 3/4 da humanidade pobres demais para a dívida e numerosos demais para o confinamento. Essas fronteiras tendem atualmente a se dissolver. E um dos problemas para o capitalismo atual é a explosão de guetos, favelas e bandos. Os estilhaços do capital. Algumas pesquisas, Aliès e Ferrer, 1988, defendem que uma mudança se deu em relação ao capitalismo clássico, aquela das sociedades disciplinares, a partir do momento em que o processo de valorização passou a se apoiar mais no tratamento dado às informações. Com isso, o tempo de valorização se libertou do tempo de trabalho concreto. Em outras palavras, atualmente o capital não se contenta em dar o trabalho dentro de um espaço limitado, a fábrica, por exemplo, mas passa a ser 2, um doador de tempo, de um tempo diviso. Essa mudança conduz a uma desativação dos espaços dos homens que não podem ser ligados nessa rede, seja porque não são suficientemente informados, seja porque as informações que produzem são consideradas rebeldes ao modelo esperado. Em uma sociedade em que o desemprego se torna estrutural e o trabalhador passa a uma alienação voluntária em relação ao seu próprio tempo, acreditando possuir uma identidade formal com os empresários, o trabalhador torna-se empreendedor e o capital pretende tornar rentável a totalidade de seu tempo. Em outras palavras, o espaço produtivo, até então dominado pelas grandes fábricas, tende a se disseminar pelo tecido urbano e até mesmo a invadir o espaço doméstico correlativamente. O tempo de trabalho, até então regulamentado por rigorosas convenções coletivas, cada vez mais se acomoda às necessidades e eventualidades da produção. Aliès Ferrer, 1988, página 152. Panoptípico digital. Han, 2017, retomando o conceito deleuziano de sociedades de controle, afirma que o final do panoptípico é hoje um novo panoptismo. O panoptípico digital do século XXI é, ao contrário do panoptípico de Betan, aperspectivístico. A onipotência de um centro contendo um olhar despótico é substituído por um panoptípico digital desprovido de qualquer perspectiva. A permeabilidade perspectivística é mais eficiente que a supervisão perspectivística. Pense nas celas ordenadas, na torre no centro, nos espaços fechados, como você viu no presídio de Isla de la Juventud, em que se criava a ilusão de vigilância permanente. Os indivíduos, além de serem capazes de se comunicar entre si, tinham a impressão de que tudo o que fizessem estava sob a perspectiva, o olhar atento, do vigilante. Agora, tudo isso é substituído por um aperspectivismo e por uma hipercomunicação, que asseguram a transparência.
No panoptípico digital, seus frequentadores colaboram de forma ativa, voluntária e pessoal. Eles se expõem e se expressam, expondo-se ao mercado panoptípico. Podemos facilmente perceber o quanto o exibicionismo é marcante na sociedade de controle. O expor pornográfico e o controle panoptípico misturam-se entre si, o que alimenta o exibicionismo e o voyeurismo. É a rede enquanto panoptípico digital. Nesse sentido, a sociedade de controle chega à sua consumação, ali onde o sujeito da sociedade não se desnuda por uma coerção externa, mas a partir de uma necessidade gerada por si mesmo, onde, portanto, o medo de renunciar à sua esfera privada dá lugar à necessidade de se expor à vista sem qualquer pudor. Han, 2017, páginas 108 a 110. Temos hoje, graças à tecnologia digital, uma iluminação completa e recíproca. Cada um e todos são expostos à visibilidade e ao controle, adentrando na vida privada. No limite, o controle total aniquila a liberdade de ação e leva à uniformização. Han, 2017, página 112, contrapõe a transparência panoptípica digital à confiança. Para ele, a confiança conjuga saber e não saber para edificar uma relação positiva. A transparência visa eliminar todo e qualquer não saber e não há lugar para a confiança. A sociedade de controle, vista como sociedade de transparência, é a sociedade de desconfiança. A transparência é o nosso novo imperativo moral e social. A lógica da sociedade de transparência é a do desempenho. E ainda, o sujeito que explora é ao mesmo tempo o sujeito explorado. A implementação das sociedades de controle. Em 1977, em suas conversações, Deleuze conta que Félix Guattari imaginou uma sociedade do futuro em que cada um só pudesse deixar o seu apartamento, a sua rua ou o seu bairro graças a um cartão eletrônico individual. Félix Guattari, 1930-1992. Foi um pensador, homem de movimentos e analista, brilhante e polêmico em cada uma das suas facetas, inovador em todas elas. Como analista, no início da década de 1960, inventou a análise institucional. Esse pensamento crítico, a psicanálise, radicalizou após o encontro de Gilles Deleuze e o levou daquela primeira invenção a outra, a esquizoanálise, corpo, arte e clínica. O cartão abriria barreiras e o bloquearia, sendo assim um computador detectaria a posição de cada um, lista ou ilícita, operando em uma modulação universal. Guattari nomeou esses cartões de coleiras eletrônicas. Deleuze, 2008, página 224. O mais estranho é que isso já não parece uma ficção futurista. A manifestação das sociedades de controle em contexto pós-industrial também era preocupação de Deleuze. Na década de 1990, alertava que deveríamos fazer um estudo categorial e descritivo dos mecanismos que estavam e ainda estão em vias de serem implantados pela sociedade de controle. Ele imaginava nas prisões as penas alternativas e o uso de coleiras eletrônicas que obrigariam os indivíduos a ficarem em casa em determinadas horas. Nas escolas, o controle contínuo, a avaliação contínua, a formação permanente e a introdução do espírito empresarial em todos os níveis escolares. Nos hospitais, a medicina sem médico e sem doente, preventiva, que substitui o corpo individual e numérico por uma cifra individual. Segundo Deleuze, o novo ideal da medicina não é curar, mas tornar as doenças insensíveis. Muitos jovens pedem estranhamente para serem motivados e solicitam novos estágios de formação permanente. Cabe a eles descobrir o que estão sendo levados, assim como seus antecessores descobriram, não sem dor, a finalidade das disciplinas. 2. Os anéis de uma serpente são ainda mais complicados, que os buracos de uma toupeira. Deleuze, 2008, página 226. Fim. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.